Olá, amigos. Bem-vindos a mais esta edição do programa Espiritismo Agora, nesta série Mediunidade, criada e organizada exclusivamente para você que gosta de ler, de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. A base do nosso programa é a leitura do Livro dos Médiuns. Nesses capítulos, nós extraímos aqueles que podemos conversar a respeito dos temas mais significativos para as pessoas que gostam de ler e estudar esse assunto. Estamos tratando hoje, a partir de hoje, sobre o título O que representa ser médium, exatamente com base no Livro dos Médiuns. Então vamos começar dizendo que, segundo a doutrina espírita, todas as pessoas são médiuns. Esse é um axioma do Espiritismo para começar a desenvolver a rede de informações a respeito do tema. Todas as pessoas no mundo são médiuns. Porque o Espiritismo classifica os médiuns em duas áreas, os médiuns generalizados e os médiuns ostensivos. Da mesma forma como se estivéssemos classificando a mediunidade, colocaríamos numa área a mediunidade generalizada e da outra área a mediunidade ostensiva. Generalizada, que em geral são médiuns. Em geral, todas as pessoas são médiuns porque a mediunidade existe para poder permitir, digamos, como faculdade, o relacionamento entre os homens e os espíritos. E os médiuns ostensivos são aqueles que, além de ter a mediunidade como faculdade, também servem de intermediários entre os homens e os espíritos. Então, assim, generalizados, aqueles que somente recebem a influência dos espíritos, e ostensivos, aqueles que recebem esta influência e podem servir de intermediários entre eles e os espíritos, entre eles e os homens. E também o axioma do Espiritismo de que ninguém é médium por acaso, porque é uma faculdade do espírito enquanto encarnado. Vamos repetir, a mediunidade é uma faculdade do espírito enquanto encarnado, para servir de elo de ligação com os seres desencarnados, os chamados seres invisíveis. E também de que ninguém é médium ostensivo sem o desejar, isto é, encarnado possui a faculdade, de maneira generalizada, para permitir o relacionamento efetivo entre os espíritos e os homens e os espíritos. Mas o ostensivo, aquele que além de receber as influências, também podem servir de intermediários. E ninguém é médium ostensivo sem o desejar, sem querer ser médium, porque o relacionamento ostensivo, essa ligação, depende das vontades, das duas vontades, do médium como intermediário e dos espíritos como seres comunicantes, aqueles que comunicam as suas manifestações. E isso tem uma razão, porque a mediunidade é uma faculdade do espírito enquanto estiver encarnado. Então, para acionar essa ostensividade, o espírito tem que querer, desejar e acionar através da sua ação prática, esse vínculo que tem com os espíritos. São vontades, nós já vimos isso em programas anteriores, estamos apenas repassando para não deixar nenhuma sombra de dúvidas. A vontade do médium que deseja ser intermediário e do espírito que deseja fazer uma comunicação expressa através dos vários tipos que nós já vimos no programa. O tipo da psicofonia, da psicografia, da vidência e da audição também. Fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. O que eu falei passa pela intelectualidade e, portanto, nós classificamos como fenômenos inteligentes. A sua utilização encontra-se sempre de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Essa é a palavra-chave para nós entendermos por que ninguém é médium sem o desejar. Porque o querer aí é realmente muito importante. É a pedra de toque. Pertence à lei de livre-arbítrio.
lei de liberdade de pensar, de falar e de fazer. Liberdade de fazer. Se a pessoa não quiser ser médium intermediário, simplesmente vai ter a mediunidade de maneira generalizada. Nenhum espírito pode impor a um médium que ele seja seu intermediário, porque é uma faculdade do espírito enquanto encarnado, e quem detém essa faculdade é o seu gerente, é o seu administrador, é aquele que realmente realiza de acordo com a sua vontade. Ser médium ostensivo significa querer se comunicar com seres desencarnados. E isso está na razão direta de vários fatores da vida, inclusive desta presente encarnação ou de outra, qualquer uma das outras encarnações, porque a mediunidade não é uma faculdade que se apresenta de repente. Isso é um trabalho que vem sendo construído pelo espírito encarnado e quanto mais ele vai evoluindo, melhor vai qualificando essa possibilidade de se ligar e realizar as coisas por influência dos espíritos. Então, o médium, ele é um ser inteligente e, ao longo do tempo, ele vai melhorando a qualidade da seleção que ele faz a respeito dos próprios espíritos que escolhe para secundá-lo nesse trabalho de intermediação. Existem médiuns, vamos usar a expressão apenas para ficar mais fácil didaticamente explicar. Existem médiuns polivalentes, aqueles que têm muitas possibilidades de se comunicar e ser intermediários de espíritos de diversas categorias, de espíritos sofredores, espíritos perturbadores, espíritos obsessores, espíritos instrutores e assim por diante, porque ser médium é ser apenas um vaso de comunicação. Por isso que a mediunidade pertence a essa área da comunicação espiritual, comunicação humana também. E isso é importante falar para mostrar como é que o médium realmente vai ao pouco melhorando o seu relacionamento com os espíritos, né? Porque existem médiuns que são intermediários de espíritos apenas imperfeitos, outros são médiuns que servem de intermediários para com os espíritos imperfeitos e também aqueles de melhor qualidade espiritual. Vamos chamar de espíritos superiores. A história da mediunidade no mundo tem essa página escrita por diversos médiuns de diversas condições espirituais. Também para dizer que muitos médiuns ostensivos assumem responsabilidade social. Agora, há um trabalho muito interessante que nós precisamos parar um pouco para comentar. Existem criaturas que escolhem tarefas do ponto de vista social de maior abrangência para permitir que, por seu intermédio, como ser intermediário, ele consiga realizar algo em favor do próximo, em favor das coletividades. E esse assunto ligado com a responsabilidade social depende da qualidade espiritual do médium e da qualidade espiritual dos espíritos que por ele desejam se manifestar. Existem trabalhos sociais que são realizados por espíritos bons e existem trabalhos sociais que são realizados por espíritos maus, projetos de construção e projetos, digamos, de destruição do ponto de vista social em qualquer ramo da construção da nossa sociedade, tanto das artes, da cultura, da literatura, varia da medicina, das ciências, da filosofia, dependendo da qualidade do espírito e do médium, então o resultado final desse trabalho está na correspondência dessa qualidade. Projetos sociais de elevada categoria realmente são realizados por médiuns de alta categoria, que são melhores preparados para poder realizar essa tarefa. E da baixa categoria também a mesma coisa. Na história humana, a história da nossa humanidade está repleta de livros que relatam esses acontecimentos, projetos e realizações de espíritos de alta categoria através de médiuns de alta categoria e de baixa categoria também.
projetos até de destruição social. Como a gente percebe, mediunidade, então, é uma faculdade que pertence à área humana para o processo da relação social, vinculados com os espíritos que já participaram aqui das nossas experiências da Terra e que agora, na qualidade de seres invisíveis, na qualidade de espíritos, se relacionam com os médiuns para poder continuar com esses projetos que eles têm e mantêm em suas existências. Os médiuns de espíritos bons, vamos dar aqui alguns exemplos para facilitar. Um exemplo de um médium de um espírito, de vários espíritos, por sinal, bons e que tinham um grande projeto de alcance social. Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma médium francesa que lá por volta de 1430, 40, serviu de intermediária a espíritos que pretendiam criar uma possibilidade de libertação da França. Então, esse projeto de cunho social pelos espíritos foi realizado esse projeto através de uma médium obviamente ostensiva, de espíritos bons. Uma médium católica, ela reconhecia as vozes que ela ouvia, seguia essas vozes, as orientações desses espíritos que deram nomes de santos. Eu penso que para poder se enturmar melhor com a médium e mostrar o seu propósito, até porque a religião tinha uma prevalência na França nesse período e com toda certeza ela precisava eles precisavam, os espíritos, de uma médium que estivesse nessa condição e também que tivesse no passado a experiência que eles precisavam para poder atender a esse projeto. Qual era o projeto? Libertar a França da influência do jugo lá dos invasores ingleses. Essa médium serviu a um propósito social, de ordem social. E nós conhecemos, a história registra o valor, a importância e o significado do trabalho de Joana d'Arc para a França através do uso da sua faculdade, da mediunidade. Leve isso em consideração para os seus estudos, para perceber como é que os espíritos agem em função de uma necessidade social. Um outro médium muito importante da história aqui do nosso planeta foi Francisco Cândido Xavier. Atendeu socialmente a uma necessidade no campo da cultura, no campo da informação espiritual. Muitos espíritos se comunicaram. Esse é um tipo de médium polivalente, que realmente atendia às necessidades mediúnicas de acordo com a qualidade dos espíritos que por seu intermédio se comunicaram. Ele era intermediário dos espíritos. Por essa sua condição e sua qualidade espiritual, serviu a esses propósitos, esse projeto no campo da divulgação dos assuntos ligados com a realidade espiritual. É muito importante também salientar aqui no nosso programa de hoje que os espíritos maus, como nós dissemos, né, demos 2 exemplos de médiuns bons com espíritos bons, e vamos dar aqui também um exemplo de espírito mau, médium mau, digamos assim, de má qualidade, que foi Adolfo Hitler, que atendeu aos propósitos espirituais e do ponto de vista social, não de construção, mas de destruição. E com isso nós podemos perceber, então, que a ostensividade da mediunidade atende sempre a esses 2 polos, o polo da construção e também da destruição. Os espíritos bons escolhem sempre médiuns de boa qualidade moral, que estão voltados ao bem comum. O resultado do seu trabalho é o resultado favorável, de favorabilidade para a construção de um mundo novo, fundamentado nas sábias lições de Jesus de Nazaré. Agora, queremos agradecer a generosa atenção de todos com esse propósito e pedir a você que escreva para o nosso programa. Está aparecendo aí na sua tela, então, o nosso endereço eletrônico. Pela sua atenção, muito obrigado e até o nosso próximo programa.